Nossa convidada da semana é a pedagoga Marileia Diegues Protzner Peixoto, uma profissional dedicada que há mais de 50 anos põe em prática sua arte aplicada para alfabetizar e educar as diversas gerações estudantis da nossa região. Em homenagem à Semana dos Professores, a partir de agora, ela estará contando essa interessante trajetória aqui no Conexão Leão. E no dia do professor, o Conexão Leão quer homenagear todos os profissionais da área na Semana dos Professores. Para isso, nós trouxemos aqui uma professora, uma profissional referência da nossa cidade, Marileia Diegues Protzner Peixoto. Professora Marileia, sempre professora? Sempre professora e para sempre professora. Queria te agradecer primeiro, TV Banqueta, essa honra de ter sido convidada para falar um pouco da minha trajetória de vida. A honra é nossa e você foi a escolhida exatamente por ter essa trajetória tão interessante que você vai nos contar agora. Isso, e compartilhar isso com as pessoas, que eu acho que o mais bonito da vida é a gente poder compartilhar. Porque viver só em ilha não é o ideal. Não é a questão. Então vamos apresentar, vamos ver quem é a Marileia. Começou quando essa história de Marileia professora? Conta para nós. Marileia professora, eu tenho uma tia que era professora e eu ficava apaixonada pelo trabalho dela. Eu ficava folheando o caderno de plano, porque naquela época existia o caderno de plano. E eu ficava olhando os cadernos dela, o material dela, e houve uma época que ela morou na casa de papai e mamãe. E eu ficava pensando, é isso que eu quero fazer, é isso que eu quero ser. Você criança ainda, menina, mocinha, já sonhando em ser professora. Estudava no ginásio, no liceu. Aí depois fui amadurecendo, adolescente, eu tinha muita vontade de fazer psicologia ou medicina. Mas papai jamais ia autorizar que uma filha dele fosse para Belo Horizonte. Isso lá no final da década de 1950. Bom, então Marileia pensou, não, eu quero cuidar das pessoas. Os costumes da época, morava em Nova Lima, tinha que permanecer em Nova Lima. Isso, eu queria cuidar das pessoas. E na educação é isso que a gente faz, é cuidar das pessoas, cuidar da criança, cuidar do adolescente, cuidar do adulto. É essa a missão do educador. Educador não é só ensinar a ler, escrever e ensinar os livros, não. É mais do que isso, é ensinar para a vida. Então, naquela época, tínhamos o liceu, que tinha o curso de magistério, Fiz o ginásio no liceu e o passo para magistério. Quando foi isso, Maria? Olha, lembra que ano? Claro, eu me formei em 1963. Na década de 1960 eu já estava no magistério, que não era magistério, não tinha esse nome, era formação. Ah, você vai fazer o curso de formação? Porque era curso de formação de professores, mas era curso de formação. E fui eu lá, fiz o curso de formação, 3 anos, no liceu, me formei. Tem até uma passagem muito interessante, que eu sempre continuo tendo essa paixão por ele. Ele já está morto há quantos anos, mas nosso paraninfo, Juscelino Kubitschek de Oliveira. E naquela época, Brasília inaugurada, ele nos deu uma viagem a Brasília. Foi assim, 1960, Brasília. Um marco, isso foi eu saindo do ginásio e indo para formação. Foi um marco na minha memória, E isso está até hoje. Mas vamos voltar um pouco atrás? Sim, com certeza. O meu pai, eu tenho muito orgulho de dizer, Nicásio Esteves Diegues, é um homem que, acho que ele nem teve o primário completo, mas de uma sabedoria. Ele foi tão sábio que até hoje eu ainda pego coisas que ele me passou e que ele não passou, mas que eu vi. Eu aproveito essa vida que eu vi
o meu pai vivendo. Os ensinamentos do seu pai. De uma sabedoria, aquela sabedoria do senso comum. Aprendeu por aprender, aprendeu com a vida. A minha mãe, Olga Protzner Diegues, que eu gosto muito de falar, isso aí me emociona muito. Mamãe, descendente de alemão e espanhol. Papai, descendente de espanhol. E mamãe, o meu avô, Fritz von Protzner. Ele então, Protzner é do alemão e Diegues espanhol. E a minha mãe, Olga é um nome, né, origem alemã. Mamãe não gostava. Ela falava assim, Olga, Protzner Diegues, ó pingo, pepingo, de pingo. Ela não gostava e a gente falava, mãe, seu nome é lindo. Porque o nome de mamãe era lindo, porque mamãe era linda. Também não completou o curso primário de uma sabedoria maravilhosa. Tenho três irmãs, uma família de 4 mulheres. Não estou plagiando aquele filme, aquele livro não, tá? A Casa das 4 Mulheres. Casa das 7 mulheres. Pois é, aqui é das 4. Das 4. Então tem a minha irmã mais velha, a Rosileia, também professora, a Rosângela, também professora, a Evelyn, que formou também para professora, mas não queria nunca ser professora, fez contabilidade e foi por aí, trabalhou em banco. Então somos 4. Hoje eu sou casada. Todo mundo nascido em Nova Lima, criado em Nova Lima. Somos de Nova Lima, com muito orgulho. Daqui a pouco eu vou falar de uma outra experiência minha fora de Nova Lima. Mas somos novalimenses, de coração, de vida, de pé no chão, somos novalimenses. E papai também nasceu aqui, mamãe não nasceu aqui, nasceu em Sabará, mas também todos amando Nova Lima. Aí as minhas irmãs, chegou um momento que elas se aposentaram. E eu me negava a aposentar. Negava não, você se negou a aposentar, porque até hoje você está no campo. Eu me negava assim, a essa aposentada, não, isso não é para mim. E continuei, hoje estou aqui, 53 anos na educação. 53, Marília? Eu tenho 72 anos, não me preocupa em nada. Está muito bem para 72. Divulgar a minha idade, você pode perguntar, os nossos alunos aqui todos sabem que Marileia tem 72 anos. Que bacana. Graças a Deus eu tenho saúde para continuar aqui, né? Trabalhando. E durante a minha trajetória profissional, a minha trajetória de vida, eu tive tantas histórias, Zé Raimundo, tantas histórias. Imagino. Que eu acho que nós precisaríamos aqui um dia todo para eu ficar contando. Para a gente finalizar essa primeira parte. Sim. Da parte pessoal da professora Marileia. E aí? E a família? Foi toda... você criou sua família sempre como professora, sempre na escola e como dona de casa? Conta um pouco disso para nós. Ótimo você ter falado sobre isso. Bom, Marileia começou, né, lá no George Childress. Famosa escola. George Childress. Aí fui nomeada para Odório Bicalho. Com 6 meses voltei para o George Childress e ali aposentei do George Childress. Nesse tempo, o meu marido foi para trabalhar na São Caetano. Ele trabalhava numa empresa que mandou para São Caetano e fomos para São Paulo. Fui morar em Santos. Em Santos eu cheguei e pensei, não, eu não sou... Cidade praiana. Não, mas eu não quero ficar à toa. Essa vida não foi a que eu pedi. Uma cidade maravilhosa, de um acolhimento que eu fiz, José Raimundo. Fui até a escola dos meninos, uma escola particular, conversei com a diretora. Os meninos, seus meninos? Meus meninos, meus 2 filhos na época, daqui a pouco eu falo deles. Conversei com a diretora, fiz uma prova e aí, o que aconteceu? Comecei a trabalhar na escola, a Escola Massa. Então ali eu fiquei e aprendi muito. A minha licença sem vencimento, que eu tive que tirar para poder mudar, terminou. Voltei para Nova Lima, para o George Childress. Ali fiquei
no Jorge Chalmers, depois aposentei no Jorge Chalmers, fui para outra escola, tá no nome? Pode, o Instituto Santa Terezinha. Ali fiquei por 6 anos. Foi uma experiência maravilhosa. José Raimundo, parando aqui, tudo que a gente faz na vida é um momento de experiência brilhante. Depende do seu olhar e da sua, daquilo que você quer viver. Se você está ali e quer tirar coisas boas, você tira. Você tira. Agora, se você chega ali com indisposição, nada vai dar certo. E eu vivo assim, eu sempre procuro tirar o lado bom de tudo que eu quero fazer. Então foi Jorge Chalmers, depois Escola Santa Terezinha, estou falando Isso, em Nova Lima. Isso, em Nova Lima. E depois aqui. Aí essa escola começou. E eu fui convidada a vir para cá. Quem convidou foi o presidente da associação, na época, Associação Comercial, o Francisco Alves Guimarães Chiquinho. Nosso amigo Chico. Isso, que me convidou. Eu falei, não, quero. Foi uma coisa assim, maravilhosa. Um convite perfeito. É perfeito. Só que eu tinha um compromisso com outra escola. Eu falei, você me aguarda? Esse final de ano todo? Ele aguardou. Então, em 2000, eu vim para cá. Aqui fiquei e aqui estou até Lá hoje. se vão 17 anos. 17 anos que estou Escola aqui. de Formação Gerencial. Era Escola Técnica de Formação Gerencial. Sebrae Nova Lima. Sebrae Nova Lima. E agora tem 4 anos que mudou. Escola de Formação Gerencial Nova Lima, metodologia Sebrae. Estou aqui há 17 anos, 17 né? Sem intenção nenhuma de parar de trabalhar. Eu digo que vão me parar, não que eu vou buscar a minha saída. Sua categoria, a sua experiência, a sua vivência com a escola, ela é tão rica, Marileia, que hoje você atua numa escola desse nível. E eu sou prova disso, porque as minhas filhas estudaram e se formaram aqui. Então essa é uma escola referência, não só em Nova Lima, como no Brasil inteiro, todas as escolas do Sebrae. Sim. Essa mais especificamente, essa unidade, ela é muito respeitada lá fora, para você saber, para você ter esse conhecimento. Sim. Então você, que está aqui nessa coordenação já há tanto tempo, né, com uma equipe maravilhosa, com outros grandes profissionais que atuam aqui, vocês estão de parabéns, vocês fazem um belíssimo trabalho. Muito obrigada. É isso? É uma equipe, e é uma equipe de valor. Interessante que eu comecei aqui como gerente de controle e manutenção. Fiquei nesse cargo e foi justamente mais ou menos nessa época que eu comecei minha faculdade, porque eu esperei muito tempo para fazer uma faculdade. Então você já era formada professora no nível, mas antigamente que a gente isso, falava o nível colegial. É o médio, né? Nível médio. E eu esperei um tempo, daqui a pouco eu te relato quando eu entrar nos meus filhos, para fazer a faculdade. Eu fiz a faculdade, logo que eu me formei, eu já fui para coordenação de projetos escolares, que essa escola é uma escola que funciona com projetos. Só projetos, tudo gira em torno de projetos. E por 2 vezes eu interinamente fiquei com a supervisão também, coordenação de projetos e supervisão. Hoje estou novamente só com a coordenação de projetos. Que é bem trabalhosa essa coordenação, porque, como eu te disse, lida com os projetos. Marileia, você me disse e me contou nos bastidores sobre essa sua formação já lá nos seus 50 e poucos anos. Conta essa história rapidamente para nós. Conto bem rápido. Era um momento... Isso 1900, lembra o ano? Propício. Foi no final da década de 1990. Final da década de 90. Eu acho que foi em 98 que eu comecei. E eu fui fazer o que eu escolhi, pedagogia. Eu ia na teoria, eu ia ver a teoria de uma coisa que eu já praticava há quantos anos. Na prática eu já tinha essa experiência. E eu fui ver a teoria. A meio curso era aquilo mesmo que eu queria. Era qual faculdade? Foi em Formiga. Que eu trabalhava. Eu não parei de trabalhar, eu tinha que trabalhar
e porque eu não admitia parar de trabalhar. Interessante que, você lembra de Eurípides? Meu tio, lembro, sim. Eurípides de Egues Esteves, né? Um dia eu descendo a rua, ali perto do comércio dele, da alfaiataria, eu disse: Eurípides, estou fazendo faculdade, me aguarde no Sebrae. Olha que coisa, parece até que eu estava já preconizando uma coisa, né, que podia acontecer. Aí fiz a minha faculdade, e qual não foi a minha... Mas me dediquei na faculdade, eu estudava muito, a ponto do meu filho falar assim: mãe, eu não sei porque que você estuda tanto, você já passou? Eu falei: não, mas eu não estudo para nota e para passar, não. Eu estudo para adquirir conhecimento. E aí, no dia da minha formatura, quando foi a minha surpresa, a minha família foi, meus filhos foram, minhas irmãs, meus cunhados, estávamos todos lá. E minha turma lá, o auditório cheio, muita gente, formatura muito linda. Então, começou a hora da premiação. E aí o reitor, né, chamou pelos cursos, matemática, história e pedagogia, Marileia. Então eu ganhei o prêmio da melhor aluna do curso de pedagogia. Aí todo mundo aplaudiu, as colegas, lá na arquibancada se ouvia minha família de pé aplaudindo. Muito bonito, uma muito história bonito, emocionante. Mas aí voltei para o meu lugar, assentei, achei que parou por ali. Só que eu não sabia que a faculdade, ela dava prêmio para 2 destaques acadêmicos. Estou sentada lá, então o reitor chamou os 2 destaques acadêmicos daquele ano, da faculdade. Em matemática, fulano, que eu não lembro o nome dele, e Marileia do curso de pedagogia. Eu não acreditei. As pernas ficaram bambas, como é que eu levanto aqui? Eu vou ter que voltar lá. Eu fui tomada de uma emoção. Eu sei que eu olhei para a arquibancada e eu vi minha família de pé, balançando os braços, e eu vi meus filhos chorando. Então aquilo... A emoção é muito forte. Muito forte, muito forte. Todas as vezes que você lembra disso, você se emociona. Eu me emociono também. Naquele momento, eu pensei: não, isso aqui eu estou mostrando para meus filhos, que a gente pode fazer, independente do tempo, da idade, sempre é tempo quando você quer. Quando você quer. Sempre é tempo para fazer aquilo que você almeja. E realmente isso é um exemplo para meus filhos. Não que eles precisassem, porque 2 já tinham formado e um estava fazendo faculdade. Mas eu acho que o bonito da vida, José Raimundo, é você ser exemplo para sua família, mas sem ser aquele exemplo estudado, não, um exemplo natural. Que vem naturalmente da sua vida, da sua vivência. Então essa história aí é uma história que está aí lá no meu livro das lembranças, ela tem um destaque. Já que contamos essa história e outras histórias bonitas, e para a gente finalizar essa etapa, a família, e você falou muito de família, né, nos seus relatos, a família, Marileia, é sempre muito importante. E a base da família? Você casada, com filhos esse tempo todo, como é que era essa dificuldade de cuidar de uma família, de filhos, de marido, de casa, e ao mesmo tempo cuidar de uma escola, ensinar numa escola? Como é que é essa experiência? Muito interessante essa pergunta, porque dá até chance de eu relatar um pouquinho sobre como eu construí a minha família, como que eu comecei a construir. Eu comecei a namorar aos 15 anos, que na época era um avanço porque meu pai não deixava sair, era muito rígido, mas eu conheci o meu namorado, que seria o meu namorado, assistindo no Teatro Municipal Marcelino Pão e Vinho. Grande filme, famoso. Estávamos papai, minha irmã e eu, porque papai não deixava a gente sozinho. Aí comecei ali a namorar, né? Namorar não, flertar. Ainda usa flerte? Usava na nossa época. Flertar. Mas até hoje, né? Não, e era a coisa mais deliciosa do mundo. Porque um olhar, você já levava para casa e sonhava com aquele olhar. É verdade. Você dormia, ai que lindo, num sonho. Não sei se existe isso hoje. E aí fui conhecendo aquele rapaz que eu via na rua
eu perguntava quem era, ele também, depois eu vim saber que ele perguntava quem é aquela moça, ninguém conhecia, porque eu ficava em casa, papai não deixava eu sair. Aí cheguei lá num ponto que eu conheci, fiquei sabendo quem era, e essa minha tia, que foi a minha, meu exemplo, meu modelo profissional, lá atrás, quando eu olhava os livros dela, os cadernos, ela que me ajudou, porque a avó desse rapaz era presbiteriana e a família de papai era. Então, ela, por informação, nós chegamos na pessoa. Levi Elias Peixoto. E foi o seu namorado eterno, a vida toda. E meu marido. Quando papai, minha irmã que foi pedir papai, quem é este rapaz? A minha irmã, ele é, Deus lá as informações, eu quero conhecê-lo. Quer dizer, além de namorar, de pegar uma menina que não é nova, sem experiência, que ninguém nem conhecia, ainda teve que enfrentar a rigidez de um pai. Não é? Olha só. Agora, foi o meu primeiro namorado, nós casamos, eu 21 anos, ele 24 anos. Naquele mesmo ano, no ano seguinte, nasceu o nosso primeiro filho, o Leonardo. 11 meses depois nasceu o segundo, Fabrício, e 12 anos depois nasceu o Marcelo. O meu marido, você estava falando como que eu conciliava. Sabe por que eu conciliava? Ele me ajudava muito, ele me apoiava muito na minha profissão. Isso é importante, né? Ele sempre, e tudo que ele podia fazer para me ajudar na minha profissão, ele me ajudava. Ele me ajudava a olhar meus filhos, Levi lavava roupa, passava roupa. Quando a gente se casou, não tinha máquina de lavar roupa. Era o famoso maridão. Ele era. Ele só mudou um pouco quando os meninos cresceram. Ele sentiu a independência dos meninos, tocou o coração dele. Ele viu que ele já não era mais tão necessário. Mentira, ele era necessário. Ele que não conseguia ver isso. Bacana. Mas foi assim, uma história de vida. É claro, né, José Raimundo? Nada, um caminho não são só flores. Tem espinhos claro, também. Tem, e as pedras. Mas o importante é a gente pular as pedras. A constatação, e aí tem a ver com o assunto e com a educação, que é o nosso foco hoje, vem de casa. Então, você teve uma base, não só da sua família, que te criou, seus pais, seus irmãos, mas você teve uma base familiar importante, que foi marido e filhos. Isso te ajudou muito a ser a grande professora. Agora, eu vou só te relatar uma coisa que me lembrei aqui. Depois daquele dia que nós conversamos, eu tenho uma caixa lá em casa com todas as recordações. E anteontem à noite eu sentei, peguei a caixa, aquela caixa, a famosa caixa das memórias, que todas as pessoas têm ou deveriam ter. Todas. E eu peguei as minhas cadernetas, do liceu. Você estudou no liceu? Não tive o prazer. No liceu tinha umas cadernetas que todos os dias carimbava o comparecimento e ali vinham registradas as notas. A gente vai ficando mais velha, vai ficando emotiva, mas muito. Eu chorei sozinha, vendo as minhas cadernetas. Vendo as suas boas notas. Eu era boa aluna. E minhas notas, minhas cadernetas, eu tenho todas. Estão amarelas, né? Perdendo a cor, mas estão lá. Estão todas guardadas. Então, eu vi os bilhetes que a gente escrevia, que eles ditavam para entregar para os pais, tudo na caderneta. Você falou de caderneta, das suas cadernetas do liceu, que eu não tive prazer de estudar nessa maravilhosa escola, até porque eu fui nascido e criado em Belo Horizonte, e a minha vida começou em Nova Lima mais tarde. Mas, como é que é para a professora essa ligação de caderneta? Porque hoje a gente não usa falar mais em caderneta, mas usava. Você como professora, você tinha que dar nota para o aluno, saber se o aluno passou de ano, se não passou. Como é que era isso aí? Como é que é esse trabalho, como é que é aquela questão de você ter que reprovar um aluno ou aprovar? Como é que funciona isso para uma profissional? Interessante essa pergunta. Hoje, se você pudesse viajar no tempo, retrocedendo,
e você de lá olhasse para hoje, sem sair de lá, mas é uma distância tão grande, é uma diferença tão grande na educação e no lidar na educação, porque hoje muita coisa é digital, através da informática. E naquela época, é interessante falar época, né? Mas eu acho que é época mesmo. Tudo era registrado manualmente, tudo era no papel. Eu até comentei com você nas nossas conversas que havia cartolina, né? E havia papel almaço. Fazíamos provas no papel almaço. Isso lá no meu tempo. Usava-se muito lápis, borracha. Lápis, é. Eu não te falei. Eu vou te contar uma curiosidade. Eu sou da época da caneta tinteiro. Caneta tinteiro, eu já não peguei essa. Eu peguei. Eu era da época do mata-borrão. Você escrevia e passava o mata-borrão. Para quê? Para não manchar. Para não manchar. O estojo tinha um buraquinho aqui, olha, onde você encaixava o vidrinho com a tinta. Eu sou. Dessa época. Eu sou. Então, mas e essa coisa de aprovar ou desaprovar um aluno que existia naquela ocasião? Agora, nessa época, tudo era feito manualmente. Então, por ser tudo manualmente, você maturava ali, né? Você detalhava tudo ali, ia ficando tudo dentro de você. Porque hoje você digita muito rapidamente, está tudo registrado ali, então você não tem o tempo de introjetar tudo que você está fazendo. Então, tudo era manual, tudo era registrado, tinha os famosos boletins, e no final do ano, quando fazíamos um mutirão na escola para ver o aluno que ia ser aprovado ou reprovado, aí era um momento, para mim particularmente, de grande sofrimento. Doloroso. De grande sofrimento. Reprovar um aluno era muito triste. Não era minha vibe, por quê? Quando você recebe um aluno na escola, você tem que dar conta dele. Onde é que ele vai? Onde é que ele vai? Ele fala, reprovar? Mandar embora para casa reprovado? E eu tenho uma lembrança que me emociona muito até hoje. Eu vou falar o nome dele porque isso já tem tantos anos, nem sei se ele está vivo. Era um menino magrinho, alto, miúdo, mas muito bonito. Ele chamava Antônio Atanásio dos Santos. Ele muito fraco, cognitivo muito baixo, sabe? Dificuldade de aprendizagem. Então, e eu gostava muito dele, eu queria fazer tudo por ele. Quando ele chegou no final do ano, ele foi reprovado. Então eu tive que entregar o resultado para ele. Ele não tinha noção daquilo que ele estava recebendo, que no próximo ano ele ia voltar para o mesmo lugar, da mesma forma. Então aquilo me doeu tanto. Eu não sei se doeu naquele momento ou se doeu mais no ano seguinte, quando eu o vi chegar. Para repetir. Aquilo me deu uma dor tão grande, porque eu me culpei. Eu falei, eu não fiz tudo por ele. Eu tinha que fazer mais, ele tinha que ter vencido. Quem que podia fazer por ele? Não era ele, era eu tinha que fazer por ele. Ele era um menino, porque como adulto, o adulto pode ter um pouco de autonomia, sim. Agora aquela criança não, e isso me marcou até hoje. É por isso que aquilo que eu pensava naquela época, que a reprovação, ela é dolorosa, ela é sofrimento, eu penso até hoje, é muito difícil você reprovar um aluno. Hoje mudou, né? Hoje não reprova mais, reprova? Reprova sim. E eu acho que reprovação é descartar o aluno, é deletar o aluno. Você passa ele para outras mãos. Você passa aquele aluno para o ano seguinte. Agora, ele vai para outra escola? Vai. E se ele for? E aí? Marileia, você tocou num outro assunto interessante e importante. O convívio com o adolescente, principalmente. Eu acho que você sempre se especializou muito nessa área de adolescentes. É muito difícil lidar com adolescente? Mas é difícil, mas é possível. Quando eu vim trabalhar nessa escola, eu sempre trabalhei com criança. Quando eu fui para o Instituto Santa Terezinha, ali eu já peguei alunos do ensino fundamental, alunos maiores,
sexta série, sétima série. Quando eu vim para cá, já eram os adolescentes. Então era a primeira vez que eu ia trabalhar com jovenzinhos. Eu fiquei pensando, será que eu vou me adaptar? Será que eu vou gostar? Gostei. Me causou assim, uma fascinação enorme, porque você vê o adolescente, ele está cheio de esperança, de atitudes, de querer desbravar o mundo. Agora, o adolescente, você tem que ter muito tato para trabalhar com ele, porque, para começar, ele acha que ele já está pronto para a vida, e não está. Então, mas você não pode bater de frente com o adolescente, de forma alguma. Sabe por quê? Você vai sair perdendo. Você perde, ele te ganha. Então, eu acho que é com conversa amistosa, mas não é com conversa de ficar enchendo a cabeça do adolescente, não é isso. Tem conversas e conversas. Ouvir. Saber. Ouvir muito, atendê-lo quando ele precisa. Aqui na escola, eu até comento às vezes que eu não sei se me respeitam pela idade ou pela hierarquia. Experiência. Não, eu vejo... Ou pela competência que você tem de mas eu vejo só trabalhar com essa eu vejo só nesses dois itens aí. Idade. Agora, não vou te falar que às vezes não tem um desrespeito. São meninos vivos, eles têm vida. Eles não podem mudar a personalidade deles. Agora, eu tenho que observar a personalidade de cada um. Me fala um pouco da diferença da educação de ontem para a educação de hoje. O que está acontecendo, o que evoluiu, o que melhorou, o que piorou. A bola é sua. Quando eu olho a educação hoje, e há um tempo atrás, há um bom tempo atrás, como eu te disse, são anos, né? E eu vi muita coisa acontecendo. Uma das coisas que sempre aconteceram e que hoje eu olho para trás e eu vejo, gente, o que adiantou? Foram as mudanças nos métodos de ensino, nos projetos educacionais. Então eu percebi assim, mudava-se o governo que entrava vinha com projetos faraônicos, com grandes investimentos, e aquilo começava a gente fazer curso, próximo governo, eliminava tudo, e novos projetos, projetos redentores. Não, isso vai ser a salvação da educação. A gente fazia cursos, olhava, a alfabetização agora vai ser assim, e aí isso foram vários Final de governo, ia tudo por água abaixo. Várias trocas, sempre acontecendo isso. E eu passando por todos. De uma forma que eu posso falar benéfica, eu tirei disso tudo muito conhecimento. Eu e a minha geração, porque nós fomos conhecendo métodos, projetos, podíamos juntar projetos, formas de trabalhar em sala de aula, mas não é isso. Tinha que ter uma linha de pensamento que perdurasse, que esse governo entendesse, não, isso é bom, a ideia é ótima, vamos continuar. Vamos dar seguimento. Não, via que era uma coisa boa, mas não era nosso, então destruía, não era daquele governo, isso, não servia não mais. É nosso, então vamos ousar, nosso governo vai ousar. E uma vez eu escrevia para um jornal aqui em Nova Lima, que já nem existe mais, e eu falei sobre isso, sobre as mudanças na educação. Que as mudanças na educação, elas sempre vêm orçadas, e naquela época eu nem cheguei em bilhões. E as mudanças sempre vinham orçadas, primeiro, em milhões. Milhões na educação, e esse projeto, e eu ficava olhando, esperando a grande mudança na educação, que não durava um governo. E eu terminava essa matéria que eu fiz, esse texto, pedindo para o presidente daquela época, que eu não vou falar o nome dele, pedindo se ele podia me receber. Eu coloquei assim, presidente fulano, eu gostaria muito de conhecer, eu gostaria muito de encontrar com o senhor. Me receba,
porque eu queria falar com ele. Isso por carta? Não, eu coloquei na matéria lá. Eu gostaria, mas era inacessível. Eu jamais ia conseguir falar com ele. Por quê? Mudança na educação, José Raimundo, não são bilhões, hoje bilhões, né? Não é por aí. É com inteligência, com performance, com mudanças com projetos, né? Feitas por pessoas da área. Mudança agora do ensino médio. Eu tenho restrições. Não é tudo que eu aceito nesse projeto da mudança do ensino médio, não. Quem fez? Baseado em que fizeram? Onde que foram as pesquisas? Ninguém me perguntou o que tinha que ser mexido. Pesquisa, eles pesquisaram, fizeram questionamento com as pessoas. Onde que foi feito? Em qual parte do Brasil? Para chegar nessa posição. Mudança do ensino médio. Então resumindo. Só terminando aqui. O ensino médio, agora o aluno vai ter direito a escolher a disciplina que ele quer cursar. Será que um jovenzinho adolescente aqui, ele já sabe o que ele quer? Aí eu não quero isso, porque tem o currículo obrigatório. Agora, junto com o que ele pretende fazer, ele pode eliminar aquela disciplina, que não seja a básica, né? Que tem esse conhecimento prévio, esse amadurecimento, essa maturidade para fazer escolhas. O aluno, quando sai do ensino médio, vai fazer uma faculdade, ele cursa às vezes 2 anos, mas não é isso que eu quero, ele larga e vai fazer outra. Porque tem dúvidas, né? Tem, são jovens para fazer escolhas definitivas. Como é que um jovenzinho de ensino médio vai fazer essa escolha? Marileia, tentando o máximo possível fugir do saudosismo, mas eu me lembro da minha época de escola, onde você, na primeira série, ou seja, o primeiro ano de grupo, segundo ano, eu sabia de cor e salteado, não só a tabuada, como a geografia. Era qualquer garotinho de primeiro ano, segundo ano, ele sabia as capitais brasileiras todas. E hoje eu vejo que o povo está muito vazio nisso aí. Tem vários jovens que você pergunta capitais do Brasil que eles não sabem te responder. Não acho nem que é culpa deles. O que piorou, o que melhorou, por que aconteceu isso no ensino? E eu sei que a culpa não é do professor, a culpa é do ensino lá atrás. Mas você que é uma especialista, nos dê um caminho, por que nós chegamos a esse ponto? Sei, lá atrás, né? Escrevia-se mais. A gente não pegava nada, nem existia computador, nem se sonhava em ter essa tecnologia. High-tech, nem existia essa palavra. Então, ou essa expressão, né? Então escrevia-se mais. Os livros, tudo que a gente tinha para pesquisar eram nos livros. Não tinha outro lugar para pesquisar. Revistas, os periódicos chegavam com atraso. As notícias aconteciam e chegavam para nós com atraso. Era o Cruzeiro, Manchete. Você lembra disso? Você deve ter lembrado. Você é bem mais novo que eu. Revista Manchete. Mas as notícias chegavam na nossa casa com atraso. Nós ouvíamos pelo rádio. Alguma coisa pela TV. Depois é que chegou a televisão. Então, nós trabalhávamos mais. O aluno, ele tinha que buscar mais, ele tinha que crescer. A informação. Ele tinha que buscar essa informação. E havia uma coisa que hoje eu considero, eu vejo e eu falo mesmo, é fundamental o respeito que a família tinha pelo professor e pela escola e o respeito que o aluno tinha pelo professor. Porque atrás dele tinha família que respeitava o professor. E respeitava sem limites. Era respeito assim, o que o professor fez, está feito. O que o professor falou, está falado. Eu nunca cheguei em casa e falei com a mamãe, mãe, a professora, ela hoje me constrangeu. Ela falou que na sala todo mundo mudou, estava bonito, só eu que continuo magra do mesmo jeito. Uma professora fez isso comigo. Mamãe virou para mim e falou assim, e daí? Você está magra mesmo? Quer dizer, eu não tive um apoio, mas não era porque mamãe foi maldosa. Não, era assim que funcionava. E a gente não ficava com raiva.
Um dia eu encontrando com minha professora, na época de uma eleição que eu fui candidata e que eu estava no palanque com o candidato que eu apoiava, eu encontrei com essa professora e contei para ela. Ela falou: Marileia, aonde que eu estava com a cabeça, me perdoa. De ter te falado isso. Eu falei assim: eu não vou perdoar a senhora porque eu nem levei isso para a vida. Mas veja bem, Marileia, o que você está falando é pura verdade. Eu me lembro que quando menino, as minhas professoras eram uma autoridade para mim. A minha mãe me ensinava, o meu pai, que a professora era palavra forte na minha educação. E eu acho que isso era bom para essa geração. Volto a te dizer, querendo fugir do saudosismo, esta diferença do tempo antigo, onde o professor era um educador e nós, alunos, respeitávamos o professor, e hoje onde existe um desrespeito muito grande, como é que funciona essa relação? Como é que um profissional quer ser professor num país onde não se respeita mais o professor, Marileia? Sim. É muito interessante isso, porque o professor, hoje, nós temos bons professores e temos pessoas querendo fazer um bom trabalho, mas que são, vamos dizer, podados pela indisciplina em sala de aula, pelo aluno que desrespeitoso, que não respeita, pela família que não respeita. Como que um aluno vai respeitar se a família não respeita? Vem daí, né? Vem daí. Porque se o pai e a mãe não explicarem para o filho que ele tem que respeitar a professora ou o professor, ele não vai obedecer. Você sabe uma coisa também que hoje a gente vê muito? A família achar que meu filho não faz nada, o filho do outro é que faz, entendeu? E esse professor, ele vai. Nós temos aí notícias assim, no jornal, revista, televisão, perto de nós, alunos agredindo professores. Que é isso? Que mundo é esse? Muito triste isso. Que mundo é esse? Nós estamos falando de educação, de seres que estão sendo educados. Agora, o que está sendo passado para eles? Aonde que eles estão vendo? É na escola? Então aí que entram essas mídias. Uma televisão, uma novela, um filme. Porque você liga uma televisão, procura um filme romântico, cheio de amor. Não. Difícil. É tudo na base da briga, da violência. As novelas. Então, isso tudo cria isso nesse jovenzinho. Ninguém nasce jovem, adolescente não, ele nasce criança. Então olha o que nossas crianças estão vendo. Então eles são também fruto do meio, fruto da geração. Agora, nós não tínhamos isso. Eu, pelo menos no meu tempo, a nossa vida era mais pacata, mais simples. Tudo bem, por mais que a mídia, e principalmente a mídia eletrônica e a evolução pela internet, influenciam hoje na vida das pessoas, mas você não acha que a educação de casa ela deveria ser mais rígida e com isso facilitaria a vida do professor? Eu acho que sim. Inclusive, eu fico pensando que essa mulher que saiu para trabalhar e que também fica fora o dia todo, de uma certa forma ela quer compensar essa ausência dela, então ela fica um pouco permissiva. Tem mães não, tem mães que sabem, conseguem administrar isso maravilhosamente bem, mas tem outras que não, porque nem todo mundo tem a mesma, o mesmo pensamento, a mesma personalidade, e umas deixam escapar. Então fica permissivo, permite para o filho. Você quer ver uma coisa? Celular. Celular hoje, se o filho pede, dá o celular. Se lança um novo, ele quer. E a mãe dá por quê? Ela quer compensar. Essas jovenzinhos tão novos indo para as baladas. E a mãe permite, a família permite. Ela quer compensar a ausência dentro de casa. Não tô generalizando, não. Porque tem mães espertas, tem mães severas. Por que os pais hoje têm, não sei, não é medo, mas eles têm assim... Receio. Um receio de serem bravos, rígidos. Educadores? Não, rígidos. O meu pai era muito rígido. Em nenhum momento eu tive raiva do meu pai. Muito pelo contrário. Não. Você Ele me educou muito
bem, ele educou minha família muito bem. Com certeza. Então eu acho eu penso que os pais estão deixando, olha, sair aqui, olha, essa autoridade deles. Qual que é o seu sonho de educação para o Brasil daqui para frente? O que seria o ideal, na sua opinião? Sonho. Tem um filme que eu assisti, As Pontes de Madison, com Meryl Streep e esqueci o nome do artista. O filme é só quase que os dois trabalhando. Então teve um momento que falaram isso. Os sonhos que eu sonhei foram bons sonhos. Eles não se realizaram, mas fui feliz por tê-los sonhado. Então eu posso sonhar, sonho eu posso sonhar. Se vão ser realizados, mas enquanto eu estou sonhando eu vou ficar muito feliz. Eu queria ver uma educação, escola pública, de boa qualidade, tão boa quanto uma escola particular. Não sou contra a escola particular, não sou. Agora, não escola particular porque a escola pública não teve jeito. Não é isso. Isso não é o ideal. Não é esse sonho que eu tenho, não. Tem que ter as duas. Tem que ter as duas. Pode ter as duas. Como existia antigamente. É. A pública era boa e a particular agora, era ótima. A escola pública, ela tem que ser boa e tão boa quanto a particular. Por quê? Se os seres humanos são os mesmos. Porque as crianças são as mesmas. Aí, temos as escolas públicas boas, com uma metodologia bacana, mas temos a particular que é melhor, supera, é melhor, vai na frente. Por que teve que criar cotas? Por quê? Lá na faculdade, lá no vestibular. Por quê? Essa defasagem aqui da escola pública. Então não ia ter, olha, eu acho constrangedor cotas, eu acho. Não sei a sua opinião, mas eu acho que as cotas estão aí para dar uma satisfação daquilo que não foi bem feito. Concordo plenamente. Então nós vamos fazer isso aqui agora? Concordo. Opa, para ninguém. E outra coisa, estudante tem que estudar a mesma coisa. Estudante tem que saber a mesma coisa. Quem quiser estudar, estuda. Quem gosta de estudar, vai Isso. estudar com qualquer dificuldade. Agora, estudante tem que ter a mesma oportunidade, a mesma. Igual. E não é com cotas que nós vamos igualar isso aqui, não é por aí. Então, meu sonho é essa educação para todos, mas não é mais e menos, não, é todos iguais, da mesma forma. E como diria o meu xará, professor Raimundo, e o salário ó, esse é um calo na profissão de professor, Marileia. Por que o professor sempre é tão mal remunerado? Por que ele nunca, jamais é valorizado? Explica isso melhor pra gente. É claro que existem alguns que são bem remunerados, aí o pessoal de faculdade. Como é que funciona essa logística aí? É engraçado que você falou uma coisa, que às vezes a gente ouve isso. Professor fala que ganha pouco. Todo professor tem carro. Mas o professor não tem culpa dele administrar bem aquilo que ele ganha, não. Porque o negócio não é ganhar muito dinheiro, é administrar bem o que você ganha. Ele ganha. A dinâmica é essa. Agora, salário de professor, ele está aí no jornal, na televisão. Tem profissionais que ninguém sabe quanto que ele ganha. O professor não tem esse problema, é divulgado em todos os jornais, todo mundo sabe. O salário, os benefícios. Tudo, está tudo divulgado. Até parece, né, que tem necessidade disso. Então o professor sempre foi mal remunerado. E eu venho de uma época que a gente não recebia o pagamento mensal, acumulava. Então chegava um dia e avisava na escola, hoje tem pagamento. Então dispensava os alunos e o professorado descia para receber. Então era o dia que as lojas, os comerciantes ficavam felizes. Então desde aquela época que o professor era sacrificado na questão salarial. Desde 1964, quando eu comecei, era assim que funcionava. E os comerciantes ficavam felizes porque naquele dia era dia de pagamento. Os professores compravam tudo a prazo, né? Ou na caderneta, a perder de vista, e naquele dia saía pagando. E nesses anos todos, de 64 para cá, Marileia, continuou ganhando mal. Continuou ganhando mal. E outra coisa que eu acho terrível
divulgar o nosso salário, divulgar a tabela de pagamento, e a única tabela que anda, porque ela anda, esse mês é aqui, aí vai rodando. Na época do Itamar, até hoje eu gostaria que alguém me explicasse. O pagamento andou. E nesse mês era tal dia, no outro mês era tal dia. No final das contas, eu pensei bem, raciocinei, fiz conta, falei, gente, um pagamento sumiu. Um desapareceu. Nessa caminhada, você está entendendo a dinâmica? Vai emendando, ninguém deram percebeu. Calote um pagamento. E eu acho que ninguém tinha percebido, ou se alguém percebeu, ficou igual eu, ficou calado, eu não sei se eu estou certa nesse cálculo meu, mas eu tenho certeza que um pagamento ficou sumido. Virou lenda. Ficou sumido. Agora, eu acho e eu penso que o professor tinha que ser bem remunerado, mas aí deveria ter um critério de avaliação do professor, porque nós temos bons e professores que não são tão bons. Como tem em qualquer profissão. Agora, tem que ter uma valorização aí. Como que vai fazer isso? Ô Marileia, um outro grande problema é que a população sempre considera o professor ganha mal porque ele trabalha pouco, ele só trabalha meio horário, ele só trabalha 4 horas por dia. É uma grande mentira. É uma mentira. Aqui na escola, eu trabalho em casa também, porque às vezes não dá tempo aqui. E todo professor tem eu acho que ainda tem isso, uma parcela lá que ganha correspondente ao trabalho extra em casa. Agora, a educação não comporta só a escola, isso nunca, ninguém conseguiu fazer isso. Tem o trabalho de casa. Outra coisa que eu ouço muito é aquela coisa de, mas vocês têm férias 2 vezes por ano. Mas não são 2 férias. Elas são pequenas, elas são partidas. É um recesso e As férias de janeiro são consideradas férias. E julho é recesso. Agora... Muito menor que os políticos, muito, que tem várias férias durante o ano. Muito. Então eu acho que esta nossa educação, ela tem que ser revista. Mas desde lá de baixo. E mais valorizada. Mas isso, e pegando aí um bom salário para o professor, dentro das graduações. Falando em valorização, uma vizinha e conhecida amiga, que você deve conhecer, uma professora da cidade, que é a Jane. Professora, hoje parece que leciona no colégio estadual, não tenho certeza, e ela me disse um dia o seguinte: a professora, ela tem um anel em cada dedo, um anel de medicina num dedo, um anel de engenharia no outro, de direito no outro, de comunicação no outro, de administração no outro, enfim, porque ela orienta toda essa turma, todos os nossos administradores, os nossos advogados, os nossos médicos, passam na mão do professor. É isso mesmo? Mas com certeza. Essa é a dinâmica de um professor? É a dinâmica. Por que nós estamos aqui? O seu cinegrafista, você e eu. Por que nós estamos aqui? Por que nós chegamos nesse ponto aqui? Porque um dia alguém nos deu a mão. Nos ensinou. E nos ensinou a ler, a escrever, e nos caminhou junto conosco. Depois nos entregou para outros braços. E aí nós fizemos essa caminhada. Agora, esse professor lá atrás, que começou a caminhada, nossa, com você, comigo, com o cinegrafista, essa caminhada conjunta, ele é lembrado? Nunca. Ele não é lembrado, ele não é valorizado. E para mim, esse professor lá de baixo, o que eu estou falando de baixo, é o que iniciou a caminhada. Ele é um dos mais importantes na nossa vida. Porque ninguém chega lá num curso superior sem ler, sem escrever. Com certeza. Não chega. E isso aí começou lá atrás. Lá embaixo, quando eu falo, é lá. E voltando na questão salarial, mesmo pouco valorizado, professora, a profissão muito pouco valorizada. Mas me fala de coração, que eu sei que você, como uma professora nata,
gosta da profissão, que é uma pedagoga, mas que gosta de ser professora, foi o que você me falou, qual que é o prazer de ensinar? Qual que é o prazer de ver o seu aluno crescer e hoje ser um grande profissional? Explica isso pra gente. É uma coisa que não dá para explicar. Não dá. É aí que a gente vê que o dinheiro tem o seu valor. É o valor de compra, né? Porque você não vai viver sem comprar. Hoje a vida, você não vive sem ele. Agora, é inexplicável por quê? O que vale o dinheiro na profissão? E outra coisa que eu penso, se você não está satisfeito, por que você entrou? Você sabia que ia ganhar pouco. Então, é uma coisa de coração mesmo. Quando você está me fazendo pergunta, você fez até assim. É isso mesmo. É daqui para fora. Então, quando você entra na educação, você entra de coração, de peito aberto mesmo. Porque senão você não vai conseguir nada. E você entra sabendo que você vai ganhar. Você já entrou em algum trabalho seu sem saber quanto que você ia ganhar? Algumas vezes, mas imaginando. Mas quando você foi contratado, teve a proposta salarial. Com certeza. Então todos nós temos. Agora, você sabe das coisas que você vai passar, das ruindades que você vai presenciar e que você vai receber, dos solavancos que você vai levar, das injustiças que você vai passar por elas, porque isso tudo acontece, não é só na educação não, viu, Raimundo? Em todas as profissões, todas as profissões. E tudo que você vai ver dentro da educação, que vai ter aqui, olha, a questão que nós estamos falando agora do dinheiro, que não vai ser tanto, né? E a gente vira um administrador nato, porque você vai administrar tão bem e vai até comprar o seu carro. E o prazer? Imagino, porque eu nunca fui professor, nunca tive esse dom, mas o prazer de ensinar e de ver que o seu aluno se tornou um grande profissional, deve ser... Não, isso não tem como você explicar isso. Não tem preço. Eu sou da época lá do primário, que é o primário, que os meninos me chamavam de tia. Hoje não se admite mais que um aluno chame a professora de tia. Grande bobagem. Eu acho, grande bobagem. Você não vai medir uma educação, um trabalho, se ele te chamou de tia. Ah, não, mas ele não é seu parente. Tia é só parente. Ah, eu acho isso tão raso para você ficar discutindo isso. Uma forma carinhosa. Não, E o que mais me emociona hoje, Zé Raimundo, eu vou com toda sinceridade, é eu passar na rua, assim, e os alunos entrarem, assim, meus alunos. Tia Marileia, oi tia Marileia, que isso, o que isso me atrapalhou? Em que isso foi ruim para minha vida? Pelo contrário, eu tenho o carinho deles até hoje e a forma de chegar perto de mim, tia Marileia, é uma forma de carinho, reconhecimento e agradecimento. Sempre bom ser lembrado, né? Com certeza. Agora, você vê seu aluno deslanchar, o sucesso... É muito prazeroso. O meu sucesso como educadora depende do sucesso dos meus alunos. Sem o sucesso dos meus alunos, frustração, eu não consegui. E Marileia, com certeza, deve ter um currículo enorme nesse sentido, porque você tem grandes alunos que hoje se tornaram grandes profissionais. Tem inúmeros. Nossa, com certeza, ex-aluno, direito, médico, medicina, administração e tantas outras profissões, políticos. Eu tenho um ex-aluno aí que eu jurava que ele ia ser candidato a presidente. Eu falava com a mãe dele, esse menino vai ser presidente da República. Não foi. E foi candidato? Não, ele fez direito, é advogado, já foi presidente de partido, mas não foi presidente da República, mas está no caminho. Mas chegou a presidente. Mas chegou, de qualquer forma, me sopraram aqui presidente. Não sopraram de quê? Nós temos tempo ainda? Estão chegando. Uma das coisas também que me emocionaram muito ao longo da minha carreira, eu trabalhava no Jorge Chalmers com a minha querida Ieda.
Dona Ieda, que famosa. faleceu tem pouco tempo. Recentemente. Ieda foi uma pessoa, assim, Excelente profissional. nossa, maravilhosa, competente, humana, sabia dar ouvidos pra gente. E eu trabalhava junto com ela, eu era vice-diretora do João Chalmers. E chegou lá no princípio do ano, tinha uma turma lá, olha, que ninguém queria pegar. Ah, porque essa turma aqui, esses meninos são meninos super inteligentes, não sei o quê, porque dá trabalho. E, por coincidência, meu filho Marcelo, o terceiro que chegou, estava nessa turma. Camila, minha sobrinha, estava nessa turma. Aí, eu, vice-diretora, né? Aí Eda me chamou na sala, Marileia, tá difícil, ninguém quer pegar essa turma, porque quanto melhor que eu tô falando assim, aquele poder aquisitivo, né, a família que a mais atenta, dá trabalho, né? Aí ninguém quer pegar essa turma, então, eu falei assim, tia Glorinha sabe disso. Eu tô falando Glorinha porque esse ficou um codinome pra mim. Carinhosamente. Porque os meninos a chamavam de tia Glorinha. Aí, falei, Ieda, eu pego essa turma. Ela, o quê? Eu falei, eu pego, eu quero ficar com eles. Eu vou ser a professora deles. Então larguei a vice-direção e fui, só terminando. Preciso da sua mensagem, vou ter que te interromper. Ô, dó. Porque o nosso tempo realmente estourou. E a sua mensagem é importante, olhando para aquela câmera, sua mensagem final para todos os professores que estão te assistindo. Minha mensagem para você, colega, trabalhe com amor. O amor vence todos os obstáculos, todas as barreiras, todas as injustiças. Quando o fardo estiver muito pesado, recolha, dê um tempo para você se fortalecer e voltar melhor do que você estava naquele momento. Tão desiludida. Procure não desiludir nunca com essa profissão maravilhosa, essa profissão que todas dependem dela. Sem a professora não existe profissão nenhuma. Sem a professora não existe vida. Mãe e professora José Raimundo, elas estão ligadas. Professora e mãe, mãe e professora. Felicidades para vocês nesse dia. E para não deixar num vazio, sobrou um segundinho. Aquela turma que ninguém quis pegar, você pegou? Meu filho estava lá. Dei aula para meu filho 4 anos. E a turma deu certo. Muito certo. Professora Marileia. Muito obrigada. Muito obrigado por você ter dedicado um pouco do seu precioso tempo para nos atender, para nos conversar com o telespectador do Conexão Leão. Foi uma honra, foi um prazer. Que Deus te abençoe, te ilumine para o restante do seu caminho profissional. Que você continue educando muitas pessoas por essa nova Lima afora. Muito obrigada e vamos ver até quando a Setentenária vai.